Depois de 3 dias com a taxa de contaminação acima dos 20%, a Prefeitura de Araraquara institui um novo lockdown na cidade. Meu nome é João de Larissa, economista do Sim Comércio Araraquara, e eu convido você para uma série sobre a economia local. Em fevereiro de 2021, Araraquara foi a primeira cidade do país a instituir um lockdown. De acordo com a Secretaria da Saúde, isso foi fundamental para conter o avanço da pandemia. Depois de um período de estabilidade, os casos voltaram a subir e o retorno à restrição das atividades passou a ser definido por uma nova regra. O novo critério define que durante 3 dias consecutivos ou 5 alternados, a taxa de contaminação não deva exceder os 20% em relação ao total de testes realizados. Dessa vez, o decreto que define as regras de funcionamento dos estabelecimentos para a próxima semana prevê uma restrição mais rígida nos 3 primeiros dias e uma flexibilização parcial a partir do quarto. Na pauta econômica, as atividades comerciais que vêm sofrendo com a instabilidade causada pelas aberturas e fechamentos devem incorrer em mais uma perda potencial de faturamento no mês de junho. De acordo com a pesquisa conjuntural do comércio varejista realizada pela FEComércio de São Paulo, o varejo em Araraquara tem capacidade de faturamento de cerca de 1,05 bilhão de reais por dia. Com a restrição mais rígida das atividades pelos próximos 3 dias, por exemplo, mais de 3 milhões de reais deixariam de circular por esse setor. E esse resultado pode chegar a 7 milhões de reais, considerando que a partir do quarto dia, apenas algumas atividades voltarão a funcionar e de maneira parcial. Existem 2 fatores que se contrapõem e que podem influenciar esses resultados. O primeiro tem relação com a grande instabilidade econômica que vivemos e as altas taxas de desemprego que batem recordes históricos. Com isso, uma parcela significativa dos trabalhadores vem migrando para o setor informal, o que reduz o rendimento médio da população e restringe a quantidade demandada por bens e serviços. Por outro lado, junho é tradicionalmente um mês muito bom em vendas para o varejo paulista. E especificamente esse ano, as projeções da FEComércio dão conta de um crescimento de até 8,5% em relação a junho de 2019, no período antes da pandemia, o que eleva ainda mais as perdas projetadas para esse período de restrição das atividades durante o novo lockdown. Diante desse cenário, fica evidente como a determinação de um novo lockdown é extremamente complexa e pode gerar uma série de externalidades. E por isso é tão importante lembrar que é a cooperação e a ação conjunta que vão permitir que a gente atinja o nosso principal objetivo, que é chegar ao fim dessa pandemia o mais rápido possível. Então, é em solidariedade às famílias daqueles que já não estão mais entre nós que eu deixo aqui o meu pedido para que a população siga à risca as regras estabelecidas pelo novo decreto, para que assim o nível de circulação do vírus diminua e aqueles que precisarem do sistema de saúde sejam devidamente atendidos. E esse foi o episódio número 1 da série sobre economia local, um projeto realizado pelo Núcleo de Economia do Sim Comércio Araraquara e disponibilizado em áudio e vídeo nas principais plataformas digitais. Tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.